Olá pessoal, tudo bem? Ricardo Andrade com mais um podcast. Hoje um podcast bastante especial, tá? Estou com um grande amigo meu, que eu considero um irmão, que conheci em 1999 e vamos falar de um assunto bastante interessante, tá? Vamos falar de estruturas modulares. Não sei se vocês estavam acompanhando estruturas modulares. Saiu até recentemente no Fantástico alguns casos de, infelizmente, acidentes. Aconteceu um caso também em Caldas Novas, aqui em Goiás, em que um cantor cancelou o show porque, segundo a sua equipe, estava apresentando falta de segurança. Não sei se é verdade, não cabe eu julgar, não sei o que deu esse caso, mas a questão é que, devido à quantidade de shows, cada vez mais se torna essencial a presença de um profissional qualificado, a fim de atestar os materiais e a montagem, garantindo assim a segurança de todos que estão ali, dos cantores, das pessoas que estão assistindo o show. É de extrema importância. Então fica a dica, tá, pessoal? Acompanhem as montagens, vocês vão ser contratados para acompanhar esse tipo de estrutura modulares. Não assinem, evitem somente assinar RT para falar que teve um engenheiro responsável, porque realmente o problema vem, tá? Exerçam com ética e com profissionalismo a função de vocês. Então, os nossos convidados de hoje, o engenheiro doutor Rodrigo Carvalho da Mata, um grande amigo meu, né? Tem todo esse respeito, mas nos conhecemos desde 1999, e o Elivaldo, né? Que eu conheci através do Rodrigo, para quem não sabe, é cunhado do Rodrigo. Então, conheci o Elivaldo quando eu fui na igreja, né? O Rodrigo frequenta ainda a igreja. Ele me convidou, chegou lá, foi quando eu conheci a Marcilene, e depois eu te conheci, que é o irmão da Marcilene, né? Então, um parceiro nosso aí, e que depois fez engenharia civil, né? Seguiu os exemplos, que exemplo, né, Rodrigo? Pegou nós aí, né? Operador de drone. Operador de drone, então acompanha o Rodrigo nas perícias, e diversos outros trabalhos também, laudos, e o Elivaldo domina essa questão dos softwares, de equipamentos, que é necessário para as nossas perícias. Rodrigo, então, vou deixar você se apresentar, e depois eu vou falar um pouco sobre você, tá? Pode se apresentar para a galera aí. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Nós estamos aí na rede social, e agradecer ao Ricardo pela oportunidade de nós falarmos sobre nossas atuações profissionais. Elivaldo, nosso parceiro aí de longas datas, né? Da engenharia, da vida pessoal também. Mas, mais do que nunca, propagando o conhecimento, propagando aí um pouco da engenharia. Um pouco sobre mim aí, o Ricardo, nós tivemos a oportunidade de estudar junto, entramos em 1999, né, na Universidade Católica de Goiás, antiga UCG, hoje PUC Goiás, né? E aí tivemos muitas oportunidades, tanto desde o início ali das disciplinas básicas de engenharia, né? Éramos muito estudiosos, né? Tínhamos que ser, né? Tínhamos muita que ser. Disciplina. O que chama atenção, assim, né? Cortando um pouco sua apresentação, que nós estudamos ali, depois eu fui para a Federal, né? E depois a gente teve a chance de fazer o mestrado junto, só que eu não fui para Santa Catarina. E aí o que eu acho legal é o seguinte, que me chama atenção. Ali no começo da faculdade, lembro que teve a primeira prova, a matéria que todo mundo tem medo, cálculo. E aí eu lembro que a galera reuniu e falou, vamos estudar, vamos encontrar hoje à tarde. E nisso eu já estava estudando, e aí eu falei, eu vou refinar meus conhecimentos, que eu tenho dúvida, eu vou refinar. E ali a gente passou a filtrar, né? Tinha gente que chegava lá e falava assim, o que vai cair na prova? E você via, você não estudou nada, eu vou perder meu tempo com esse cara. E com você foi ao contrário, com você, com o Ricardo da Mata, com o Júlio, a galera, né? O Ricardo de Paula, né? Ricardo Marques. E aí a gente verificou que chegava um pessoal que já tinha estudado e falava assim, fiquei com dúvida nesse exercício. Não, esse eu fiz. É isso aqui, beleza. Eu não fiz esse. Então a gente acabou montando o nosso grupo ali. E o que eu costumo falar, né, pro pessoal que está assistindo, não tem como, né, o Elivaldo também sabe disso, é difícil você formar na engenharia sem uma ajuda, um colega. Eu não teria, eu falo aqui para todo mundo assistindo, parte do meu diploma tá lá, Ricardo Andrade, entre linhas, né, Ricardo de Paula, Rodrigo Carvalho da Mata, certeza. Então, cada um era bom em alguma coisa. Esse aqui é quem? Então, para quem não sabe, meu apelido na faculdade era Zói, não sei porquê. Então, era um fundão de garrafa que eu utilizava. E do Rodrigo era mão de sabão. Então, acabou que a gente criou uma família ali, e você sabe que você faz parte da minha família. Vou deixar você finalizar a sua apresentação e eu continuo. E nessa toada, né, o Ricardo está falando assim da dedicação como estudante, né, a gente sempre destacou como
bons estudantes, melhores não, bons, né, que se dedicava, que se esforçava, né, na medida do nosso esforço. E nessa trajetória a gente teve a oportunidade de participar de algumas pesquisas, monitorias na universidade, e depois foi consequência sermos aprovados no mestrado, né, sermos aprovados em doutorado, né, e partir para a pesquisa. Mas uma coisa a gente nunca deixou de lado, foi o quê? A prestação de serviço como engenheiro. Nós temos ainda a oportunidade de sermos docente, como professores tanto da graduação quanto da pós-graduação, mas a nossa essência está em resolução de problemas, em solução de desafios que acontecem na engenharia, projetos, e em específico a gente tem vivido algumas situações voltadas para perícia, para inspeções e muitas das vezes acidentes, né? E planos de manutenção também. A parte interessante, até hoje pela manhã a gente estava até comentando sobre isso, né? Caiu uma ponte em Caiapônia, né? Isso. E nessa ponte a gente teve a oportunidade em 2021, há 3 anos atrás, já providenciar estudos de topografia, sondagem e fazer um projeto de uma ponte em concreto armado. E depois, o pessoal preocupado, a gente fez um laudo mostrando para a agência lá responsável, né? Vamos ser ético para não colocar o nome, relatar, né? Quem foi, certo? Para mostrar que a situação era crítica, né? E a ponte caiu. Isso foi em março desse ano, que a gente deu esse laudo e a ponte caiu. Então, essa parte relacionada à inspeção, e hoje a gente vai falar um assunto bem interessante, né? Porque a gente viveu aqui no estado de Serra Dourada, aqui em Goiás, um acidente, né? A gente vai falar sobre a parte também voltada aí para eventos, né? Uhum. É nosso também, é nosso. Nós tivemos agora, eu tive uma ligação no caminho no inspetor do CREA, cobrando a RT até de câmera, instalações de câmeras, né, que precisa de um engenheiro ali para poder colocar as câmeras no show, né? E eu notifiquei o pessoal do evento, olha, o pessoal está cobrando a instalação, a RT de instalação de câmeras, olha que interessante. Mas é da estrutura da câmera? Não, da transmissão. Da transmissão, ou seja, isso é novidade para mim. Um engenheiro de telecomunicação. Precisa ter esse responsável. A gente está tanto preocupado ali da segurança estrutural, da parte elétrica, da segurança do trabalho, né? Que todas essas RTs estão envolvidas no show. A gente está falando no show que vai reunir ali 5, 10 mil pessoas. Então, olha a segurança estrutural que tem que estar nisso. É envolvida a RT dos geradores, da energia elétrica, da distribuição, da parte sanitária, ambiental. Ó, o que vai fazer com os resíduos? O que eu vou tratar o xixi lá do cara que bebeu cerveja? Olha só. Até isso o CREA também tem essa responsabilidade. Então, vai ser um tema bem interessante para a gente discutir. Vamos limitar, porque a gente vai falar só o que a gente atuou, né? Que foi nas estruturas modulares metálicas, né? Que eu, o Elivaldo, estamos atuando, e o engenheiro de Mael também, que está no background nos bastidores aqui, né? Rodrigo, então já fica marcado já um próximo podcast, que é um assunto que tem na minha pauta, sobre pontes. Muito tá? bem. Então já fica, o Rodrigo é especialista em pontes, tá, pessoal? Manda bem em pontes. Eu vou colocar algumas fotos aí que vocês vão ver durante o podcast. Eu, junto com ele conferindo lá a estrutura de uma ponte. Tá? Então, Rodrigo, finalizando aqui a sua apresentação, então o pessoal não tem esse conhecimento, você sabe que eu te considero como um irmão, você sabe muito bem disso. Vocês estão vendo aí, ó, na imagem 1, Enio, que você vai colocar aí, né, tá aí o Rodrigo. Vocês estão vendo aí o físico dele, pessoal. Eu costumo falar que é esse físico aí, esse chassi de Honda Pop aí é o Rodrigo. Depois tem o Ricardo de Paula Marques e eu e o Wesley, que a gente chama de Peru, que lembra aquele Peru da Sadia, né? Ele deve estar assistindo aqui, vai depois mandar uma mensagem. O Wesley está, inclusive, trabalhando no entorno de Brasília ali com a parte de saneamento, né? E ambiental, né? Ele o Wesley começou a estagiar nisso aí e não saiu mais. Tá? Então vocês estão vendo aí na imagem 1. Depois, a gente formada aí, né, com uns quilinhos a mais já, né, num churrasco aí nosso aí, Rodrigo, o Enio vai estar colocando a imagem para nós, Enio, coloca aí. E o Rodrigo, pessoal, fez parte da minha história, faz parte da minha história, e um dos momentos mais importantes da minha vida
Ele tá aí, tá? Então foi no meu casamento, né? Tá eu e a minha esposa aí, que eu chamo de Lindinha, né? Vou até mandar um coraçãozinho para ela aqui, tá? Um coraçãozinho, faz um coraçãozinho aí, Enio, né? Na tela. Então o Rodrigo fez parte, eu acho que Deus escreve aquele ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Então eu creio que se eu tivesse ido para Santa Catarina fazer o mestrado, olha o tanto que é interessante. Quando eu fiz a minha inscrição e tudo, quem me ligou falando, Zói, chegou aqui na coordenação um envelope com seu nome, na hora que abrir aqui eu vi sua foto. Você fez a inscrição, você lembra, Rodrigo? Lembro demais. Então fui aprovado, só que eu não tive condições de ir. 2005. Isso. 2005. 19 anos atrás. 2005. Mas Deus escreveu certo. Eu acho que se eu tivesse ido, não teria começado a namorar minha esposa, a Cristiane, que você conhece. E hoje eu tenho uma família espetacular com ela, né? Então, o estudo me deu tudo. Eu costumo falar isso. Até a minha família, que eu conheci ela no estágio. Então, vocês estão vendo aí, no meu casamento aí, né? Os meus irmãos aí, o Rodrigo, eu e o Ricardo de Paula, né? Todo mundo gordinho aí, né, Rodrigo? Já estava melhor, né? Já estava melhor. Pessoal, na imagem 3, que o Enio vai estar colocando aí, na imagem 3 está eu juntamente com o Rodrigo, né, na foto aí vocês vão ver uma ponte que está em desenvolvimento em Valparaíso, em que fomos verificar as longarinas, né? Estava verificando a ferragem e verificando. Então, é uma das atividades do Rodrigo, que é um assunto para um próximo podcast, tá, pessoal? Então, o nosso tema aqui, que eu chamei o Rodrigo e eu acho bastante importante, que eu comentei com vocês no começo da apresentação, são estruturas modulares. Então, você pode falar de quem que é a estrutura modular, de quem que é o show? Claro, posso sim. Esse show, essas estruturas são estruturas da Line, é uma estrutura adquirida na Alemanha, né? É da FE Locações, da cidade de Santo André, em São Paulo. Essa empresa é uma empresa de propriedade do senhor Renan e do Davis, né? Um abraço aí para meus amigos lá da Feeling, né? Que é do grupo da Feeling, que é um grupo que trabalha aí com instalações de shows. Eles, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo, que eles estão fazendo hoje, Goiânia, eles estão fazendo Mineirão e no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Então é uma estrutura muito grande, são uma equipe de bastante colaboradores. E o Renan e o Davis hoje estão na Alemanha, participando de um curso da Lion, sobre apresentando novos produtos. E entenda que grandes cantores como Gustavo Lima, Jorge Mateus, esses cantores, os grupos, até Media Audio Mix do Marquinhos, também um abraço Marquinhos lá, que teve a oportunidade de trabalhar com eles também, a antiga Winner, né? Eles trabalham com o Renan da Feeling, da FE Locações, por conta da seriedade e da competência de projeto. Eles não só locam os produtos dele, como você relatou aí, de cantores que desistiram de entrar no palco. Isso. Por falta de confiança do produto. Então, não é um produto barato, é um produto caro, mas, entretanto, entenda que é um serviço de engenharia. Eu preciso de projeto de estruturas, eu preciso de estruturas dimensionadas, eu preciso de analisar vento. Olha só, tanto que é importante isso, para evitar acidente. Acontece acidente? Ainda acontece, Ricardo. Com todo esse cuidado. Acontece muito, Rodrigo, só que não é muito divulgado. Por último, esses estão sendo divulgados, infelizmente, em função da tragédia que ocorreu. Muito bem. Nós vamos comentar sobre isso aqui. Teve um caso em Goiânia em que 8 pessoas foram condenadas. Saiu a decisão, acho que ontem ou hoje. Está nas mídias. Eu vou colocar um trecho aí da reportagem para vocês verem. O engenheiro foi condenado. E teve um caso também... Foi indiciado, né? Importante indiciado. Não foi julgado ainda, né? Então, né, vamos ver o que vai dar, né? Porque envolve diversos profissionais. Envolve, conforme você falou, o responsável pela estrutura, que geralmente eu creio que seja um engenheiro mecânico pela estrutura metálica, o engenheiro responsável pela montagem, que pode ser um mecânico ou civil, e diversas outras matérias, diversas outras disciplinas, tá? Então, é muito importante esse quesito, uma vez que estamos tratando de vidas, tá? Muito bem. E aí uma pergunta que, assim, você falou qual que é a empresa. Essa que nós vamos apresentar as fotos aqui, a dupla sertaneja? Vai ser um grupo, né? Um show que tem Jorge Mateus, Simaira, né? Simone Mendes, né? Separados. Simone Mendes. Tem outras duplas também envolvidas lá. Aquele
aquele rapazinho também, Luan Santana também. Tá nós estamos falando aqui de Goiânia, vocês perceberam aí o nicho de shows, né, pessoal? Sertanejo. Goiano ou gosta ou não gosta de sertanejo, não tem meio termo. Eu gosto, né? Eu não tenho, se eu gosto, você também gosta, né, Rodrigo? Nós gostamos. Nós gostamos. Rodrigo, então eu estou colocando aqui a imagem 4, Enio. Essa imagem 4 mostra aqui a vista superior, né, uma foto tirada pelo drone, que o Elivaldo vai falar para nós, e que é o início da montagem, né? Já estava tendo a montagem ali. Comente um pouco, Rodrigo e Elivaldo, quando vocês começaram a montar, uma dúvida que o pessoal tem, tá? Chegou para fazer a montagem, então você relatou que foi um pessoal de São Paulo, né, uma equipe conceituada de São Paulo. Eles mandam um manual, o que tem que seguir. Uma coisa que me chama a atenção, a estrutura por ser triangular, aquela formato geométrico que a gente viu ali triangular, geralmente eu lembro na faculdade que envolve esforços normais. Mas eu lendo, envolve também bastante esforço cortante. E com relação aos outros esforços, Rodrigo, torção, momento fletor, como é que você verificou isso? Como é que você acompanha, fora a montagem, acompanhar a montagem? Como é que você faz a análise daquela estrutura se realmente está segura? Porque você, como o ART responsável técnico, você não pode somente seguir o que está na montagem, tem que ver se aquilo realmente está coerente. Como é feita essa conferência? Basicamente vem uma concepção arquitetônica vindo lá do artista, né, da pessoa que escolheu o produto show, de acordo com o ambiente. O caso em específico é o estacionamento do estado de Serra Dourada. O nosso Serra Dourada aqui, né, de Goiânia. Então, apesar que tem essa particularidade, e pela dimensão do estádio, acaba que as dimensões padronizadas do palco é a mesma. Então, o que acontece? O que se verifica? Né? Verifica principalmente as condições das cargas verticais. Quais são as cargas verticais utilizadas? São 500 quilos por metro quadrado de ocupação do palco. Significa que seria aproximadamente 4 pessoas, né, 5 pessoas de 100 quilos para cada metro quadrado. Uhum. Entretanto, a orientação do bombeiro é ocupar 2,5 quilos por metro quadrado, ou seja, 2,5 pessoas por metro quadrado. Uhum. Então a gente tem uma folga entre projeto e ocupação. Você tem uma folga de 1,5 vezes a mais. Muito bem. Né? Quase que metade, né? Isso. 2 vezes, na verdade, né? Então, em vez de ter 5, o bombeiro exige 2,5, mas a gente calculou como? Com 5. Fora os coeficientes de ponderação. Posteriormente, o que mais pega também é a ação do vento. Ação do vento. Porque a ação do vento vai gerar tombamento nessa estrutura. Eu tenho grande estrutura com testeiras que vai gerar um tombamento. Aí você vai ver nas imagens aí que o Ricardo vai colocar algumas caixas d'água. Por que essas caixas d'água? É exatamente isso, né? Contrapesos. Né? Contrapesos para evitar o tombamento. Então a gente funciona como estruturas de gravidade que evitam o tombamento com essas caixas d'água, né? Para aumentar a carga, para aumentar a carga vertical. São as imagens 13, Enio. Tem essas caixas d'água, inclusive tem no projeto. Uhum. Quando eu vi as caixas d'água, eu falei, imaginei o quê? Para segurar, para fazer o teste ali e tal. Mas durante o show tira? Ou não, ela tem que estar lá. Permanece. Imagina só uma ventania. Aí tem uma particularidade, Ricardo. A velocidade específica do vento, isso é uma estratégia, um procedimento da empresa. A empresa especificou o seguinte: nós vamos trabalhar com a velocidade de vento de 45 metros por segundo, que é uma das maiores velocidades de vento que nós temos no nosso mapa de isopletas, NBR 6123. E aí, com essa carga, nós vamos dimensionar todas as estruturas. Para quê? Até para padronizar. Se eu tenho um palco com a dimensão que é padronizada, já é contratada, fica mais fácil a verificação, fica mais automatizado o processo, né? E aí uma parte importante, num dos relatórios que a gente tem lá, a gente verifica qual que é a carga que é aplicada para içamento e fixação dos equipamentos. Quais são esses equipamentos? Iluminação e som. Então tem uma grande caixa de som que chama de PA, né, que ela pesa lá 600 quilos, 550 quilos cada uma.
né, que é colocada. E essa estrutura tem que ser aplicada aonde? Aí que vem o detalhe de engenharia. 99% das estruturas que a gente vai ver, estruturas metálicas, treliçadas, o pessoal não aplica o esforço no nó. E lá é obrigatório aplicar isso. O que é no nó? No nó é nos encontros das barras. Uhum. Então a carga tem que se aplicar. Senão, eu deixo de ter esforço axial e tenho esforço de flexão. Entendi. A resistência cai. No nó, então, eu consigo colocar os esforços normais. Exatamente. Né? Então, Com pressão e tração. Nas treliças, que você vai ver lá, na verdade, são estruturas de barras, né? Uhum. Tanto escoras e tirantes. O que é isso? Treliça. Onde que eu aplico a carga? Nos nós. Eu tenho que coincidir com os nós. Aí eu trabalho na eficiência do dimensionamento da estrutura. Então, na verificação a gente monta lá, nossa tarefa foi montar a estrutura metálica, né? Com a estrutura de aço com, como é que chama aquele, a proteção catódica lá, galvanizada, né? Aço galvanizado por durabilidade. Né? Aço galvanizado. Aço galvanizado e treliças de alumínio. Entendi. As peças, como se fossem vigas, as beams, são treliças de alumínio. São tubos tubulares, né? Tubulares. E os pilares mais resistentes, onde sobe as coberturas, onde coloca algumas estruturas mais pesadas, são também de alumínio. O restante aço galvanizado. Né? Aí nesse tipo de elemento, coincide o carregamento com os nós desses elementos, dessas treliças, mas é muito robusto. O critério de dimensionamento, por mais que na NBR 8681, que é a norma de ações de segurança, especifica que para estruturas que não são permanentes, que são somente para eventos, esse tipo, você tem coeficientes baixos, lá, cara, está trabalhando com 4, 5 vezes maior. Entendi. E você viu, tem acidente. Tem acidente. O que me chama a atenção também, por exemplo, você comentou aí 4, depois você corrigiu para 5, que é ali para 4 pessoas, né? O corpo de bombeiro exige 2,5 pessoas, 4 pessoas por metro quadrado. Um caso que aconteceu, se eu não me engano, em São Paulo, passou no Fantástico, a pessoa estava lá conversando com o outro, de repente sumiu. Caiu, acho que mais de 10 metros de altura e infelizmente veio a óbito. Como é que é fixado? Eu vi, né, no material de vocês que tem um drone passando, ele vai comentar sobre o drone, que é este drone aqui, né, pessoal? Pode pegar aqui? Pode. Mostrar, pessoal. É esse pringuetinho aqui, tá, gente? Show de bola. Né? Que legal. Nós vamos colocar esse drone aqui em funcionamento aqui, tá? Né? Vamos ver o Elivaldo aí. Eu vi que ele fez um curso aí que tá melhor que a Ayrton Senna para pilotar isso aqui, né? Né? Vamos colocar isso aqui. E eu vi que vocês colocaram. O tablado, como é que é fixado? É só encaixado ou ele é fixado? As placas lá são estruturas de alumínio, né? Certo. Aí as placas são plywall. Plywall é um tipo de MDF de alto desempenho. Né? Esse, no caso, desse show, é um plywall português. A gente não tem nem fornecedor no Brasil da necessidade que é utilizado. Ele é uma placa, como é que você falou? Um compósito. Compósito. É um compósito. Entendi. Ele tem envolvido tanto um enchimento de madeira como um policarboxilato. Entendi. Desculpa, um policarbonato. Entendi. Um plástico de alta resistência. Ou seja, um material leve, porém com elevada resistência. Exatamente. Então, você concorda comigo que pode, então, o pessoal ter colocado esses compensados como em obra e a pessoa está ali e pá, muito bem. Caiu. É o caso, né? Então, assim, a gente tem visto, eu participei de situações de inspeção de produto alemão, europeu, ali de alta qualidade, inclusive os artistas começam a cobrar isso, mas lá naquela parte ali dos camarotes, da parte mais externa, que não tem tanto rigor do artista, porque o artista, cara, ele começa a ter uma visão, né? Visão do produto. Porque você tem lá um produto que o cara vende por um certo valor por metro quadrado e o outro de 5, 10 vezes mais caro. Se o mais barato garante a segurança, ele vai optar pelo mais barato. Pois é. Mas aí que tá, não garante. Será que garante? Né? Entendi. Aí acaba que promoveu no Brasil algumas marcas, né? Algumas empresas que têm seriedade
que já vendem estruturas que são certificadas. Aí essa venda de certificação, a discussão é essa. Qual que é a certificação principal? A mínima seria o responsável técnico que tenha feito um projeto, tenha analisado as cargas, né? E feito ali os critérios de montagem. Por que critério de montagem? Dificilmente, Ricardo, o pessoal vai chegar num lugar que tem levantamento topográfico, que ele tem as características do terreno, que tem efetivamente o que é a situação. Aí na hora que ele chega com a estrutura modular, tem desnível. Como é que ele vai resolver? Com cálcio. Que tipo de cálcio? E isso também apresentou muito o pessoal colocando pedaço de tijolo, qualquer coisa. Aí começa a história, começa os ajustes. Começa a ficar manca ali. Pronto. E uma coisa que o pessoal tem que entender é que você descentralizou a força. Exatamente. Então você era para ser uma compressão ali, uma coisa, e você começa agora a ter uma força no sentido X e Y. Muda o comportamento. Uma rampa que tem um certo comprimento, eu encurto esse comprimento, o que acontece? Aumenta a inclinação. Os esforços mudam. Né? Esse acidente que teve, Rodrigo, foi que ano? Foi ano passado ou ano retrasado? Ano passado. Que a ponte foi um rap, pedestre. foi um show de rap. É o Rap Mix. Rap Mix, em que foi a ponte que caiu? É uma passarela de pedestre. Passarela de pedestre. Você lembra quantos metros? Uma rampa. Uma rampa. Você lembra quantos metros, a dimensão? Eu me lembro, acho que era 15 metros de comprimento ela. Não me lembro a largura. Você participou desse laudo? Sim. Você lembra, você pode falar o que foi a causa? Claro, foi falha de montagem, tudo isso aí a gente sabe. Mas a causa principal, você lembra ou você não pode relatar? O que foi? É assim, a gente tem certa independência, né, Ricardo? Porque existe um inquérito policial, né? Entendi. A Polícia Civil fez lá umas avaliações, né? Ela faz umas avaliações e julga que os carregamentos que estavam impostos eram carregamentos maiores que o... menores do que dimensionamento, aí condenando a estrutura. Entendi. Entretanto, as evidências de utilização, né, a movimentação, vídeos de pessoas invadindo, né, toda aquela movimentação, inclusive com referências bibliográficas, mostra que a ação dinâmica ela é maior que a ação estática. Então, a ocupação inadequada, a própria movimentação, se eu danço, se eu pulo, se eu corro, eu tenho características de cargas diferentes. Então, aparentemente, o pessoal fala... Eu ouvi um cara falando, nós fomos numa ponte, o cara falou assim, né? Não, se o caminhão passar correndo, aí que é bom. Não dá carga. Ele não imagina que o coeficiente de impacto é majorado com a frequência. Né? Então, as ações dinâmicas são distintas das ações acidentais estáticas. Então, assim, te cortando um pouquinho, esse é um dos casos que, tanto na engenharia mecânica como na civil, é um dos casos que é mais complicado de mencionar. Exato. Por exemplo, o que você está me falando, a gente está falando do estádio, do espaço ali do evento, que é um espaço do espaço do estádio Serra Dourada. Uhum. Então, uma das cargas que a gente fica mais preocupado, a gente chama de fadiga. Então, o efeito do carregamento repetitivo. Uhum. Efeito repetitivo. Tanto é que materiais. Estádios, ponte, tem essa preocupação, né? A gente vai falar de pontes, não é o caso aqui, mas o pessoal fala que durante o dimensionamento tinha aquelas questões que as tropas alemãs, né, estrutura alemã que você falou aí, mais uma vez chamando a atenção aqui, os alemães são fenomenais. Então, dimensionamento de pontes, materiais de impermeabilização, essa questão da engenharia, eles realmente é um pontinho fora da curva, né, os alemães. Então, fala de casos, estudos, isso aí vai ser, eu não vou deixar você dar esse spoiler aqui, mas fala que quando as tropas estavam marchando, quando chegava na ponte, tinha que parar de marchar e passar andando. Então, eu não sei se é verdade. Frequência natural, né? Mas eu vou deixar você falar isso no próximo podcast. Vou falar de pontes, né? Falar de pontes. Então, essa questão do show é normal, né? Você ir no show... mas você falou tudo, né? O pessoal marchou, só se não for japonês. Assim, a gente vê os japoneses no estádio, eles são bem comportados, né? Termina o estádio mais limpo do que quando eles chegaram. É diferente de nós, né? Latinos, que o pessoal pula, dança e tudo, e tem essa frequência. Essa estrutura modular, como é que você avalia essa questão do pessoal pulando, fazendo aquele show tudo, essas questões? Olha só, aqui nós tratamos, né? Voltando à situação da ruptura da rampa, houve uma ocupação inadequada, né?
houve uma ocupação inadequada, houve uma movimentação de gente que não estava esperado, porque era uma rampa de emergência, não uma rampa de passagem. Então, teoricamente, não estava dimensionada para essa condição de fadigamento, de ciclo que gerasse o fadigamento, né? Então, nesse contexto, quando você tem o efeito dinâmico, lembra lá, eu estou com 2,5... Pessoal, para quem é leigo no assunto e está assistindo podcast que não é da área de engenharia, dinâmico é o que não é estático, que não está parado, está tendo movimento. Então vamos lá, nós estávamos com 500 quilos por metro quadrado. Então, se a gente pensar 500 quilos por metro quadrado, seria 5 pessoas de 100 quilos naquele metro quadrado. Num quadradinho, um por um. Certo? Aí o bombeiro fala, não, eu quero quanto? 2,5 pessoas por metro quadrado. Ou seja, seria então uma folga de 100%. Né? Ou seja, está bem dimensionado. Bem dimensionado. O que acontece é que se ocorrer essa ocupação em movimento, num pânico de 100%, ela funcionaria. Agora, se eu continuar nesse ciclo, aí entra um fato que você falou anteriormente. Enquanto eu tenho a fadiga é uma característica de perda de resistência devido ao ciclo e não da capacidade resistente. Então, ou seja, se eu passei 1, 2, 3 vezes no momento rápido, ela vai suportar. Agora, se eu continuando ali, inadequadamente daquilo que foi planejado, ela entra em ressonância. Aí é outra história. Então, é por isso que esse tipo de estrutura é a estrutura que, se for para ser usado, para a pessoa ficar lá em cima, num lounge, num camarote, que eu espero que a pessoa vai dançar, que você vai no camarote, beber uma cerveja, ouvir a música, você vai dançar. Com certeza. Você vai pular. Com certeza. Então, esse lugar tem que ser dimensionado com ações de 3 a 4 até 5 vezes maior do que os 500 quilos por metro quadrado, por causa do efeito dinâmico. Agora, eu estou numa situação que é só uma passagem, uma só vez, porque se eu estiver numa evacuação, vamos pensar na evacuação do acidente. Eu tenho a evacuação, vai passar uma vez. Ou a pessoa vai passar, vai voltar, vai passar de novo, vou voltar para o incêndio. Frequência. Não. Ela passar, vai voltando, uma vez só. Não, no incêndio e vai a pessoa continuar. vai, mas o que não pode é ficar esse vai e vem que aconteceu. Exatamente. Isso. Agora, se eu ocupo pessoas num lugar, numa rampa, que não é adequada para aquilo e tem a movimentação, aí é o estádio de futebol que você falou. Vou começar a pular, vai entrar em ressonância. Aí nós sabemos que na ressonância e na carga ela não rompe de uma vez. Ela vai romper quando? Na repetição. Aí ela rompe como? Vamos pegar uma barra de aço. Vamos pegar um arame. Quem aqui falou, pega um pedaço de arame pega lá um pedaço de arame, começa. Dobra ele. Rompeu? Não, rompeu não. Rompeu. Rompe segunda vez, rompeu não. Terceira vez, rompeu não. Quarta vez, rompeu não. Quinta vez, continua. Lá na 105ª vez, aí vai esquentar, vai entrar. A ruptura não é pelo esse esforço, mas é pela fadiga dos materiais. Então é por isso que tem que se observar essa situação, e eu destaco isso nessa rampa. Entendi. Entendeu? Porque no critério de avaliação dos esforços estáticos, ela é conforme. No critério de ação dinâmica, no efeito normal, ela é conforme. De uma utilização, 2. Agora, no efeito cíclico continuado, é onde deu problema. Rodrigo, uma coisa que você chamou a atenção aí, o pessoal que está assistindo, e até para as pessoas leigas também, tem que saber o seguinte: aquela estrutura foi dimensionado para qual finalidade? Então isso é essencial. Tá? Então geralmente acontece, claro que aqui é uma estrutura modular, mas acontece em casas, acontece em prédios, acontece em pavimentos, em que a pessoa utiliza a estrutura, utiliza o complexo ali para uma finalidade do qual ele não foi projetado. NBR 16747. 16747. A NBR é de inspeção predial. No segundo caso lá de avaliação, fala lá qual que é a natureza da irregularidade da anomalia, e o segundo análise que nós temos que fazer é a condição de uso. Aí está especificado, uso regular. O que é uso regular? É o que você falou. Aquilo ela dimensionou para ser uma loja comercial. Uma loja comercial de forma que essa carga seria de 300 kg por metro quadrado. O que está sendo usado? Não, está sendo usado para cinema.
ou melhor, para culto religioso, e está tendo lá ressonância. Opa, deixa de ser uso regular e passa a ser uso irregular. Não foi projetado para aquilo. Exatamente. Então acontece isso muito. Então é uma boa também, síndicos, pessoas que tomam conta de edificações, que são administradores, estar contratando engenheiros responsáveis por um plano de manutenção e a orientação correta. A pessoa não entende, a pessoa realmente é leiga, eles não entendem quanto que está no processo de corrosão, o que a corrosão pode promover, o que uma simples fissura não tratada pode virar trinca, uma rachadura, né, entrar agentes agressivos, causar corrosão das estruturas. Então, estou colocando aqui, pessoal, se quiser colocar a imagem 5, é a montagem da estrutura aí, né, a vista aérea aí mostrando aí as treliças. Nós temos a imagem 6, que é o que eu perguntei para o Rodrigo aqui. Então, a gente vê como se fosse ali um MDF, mas é um compósito. Então, é muito mais resistente do que um simples compensado que é utilizado nas formas. Tá? Então, coloquei isso aí. E aqui, né, está tendo aqui a empresa, Rodrigo, que fornece esse equipamento, esses shows. Então, tem diversas empresas. Essa empresa você falou que é de São Paulo. Uma curiosidade, você não precisa falar o nome. Em Goiânia tem empresas aqui que fornecem esse tipo de equipamento? Não conheço. Também não conheço. Assim, é só uma curiosidade, porque nós temos diversos shows, né? O Serra Dourada. Essas empresas, né? Essas empresas aqui, assim, tá criando um clique, né? Vamos trazer essa empresa para cá, bem, né? Nós vamos pensar aqui, ó, ele vai colocar editar ali o cifrão, né? Ó, uma oportunidade, né? Ó, então a gente começa a ter isso aqui. Mas é interessante que você está mostrando aqui essas imagens, né? Isso. Como é que a gente pensa? Porque tantos elementos, tantas fixações, tantas dimensionamento dos elementos específicos modular, tubular, treliça, pilares treliçados, alumínio, né, característica material, que é uma etapa de projeto ali, para liberar projeto para poder dar a condição da arquitetura do evento, né? Por mais que ele é num curto espaço de tempo, mas olha só, esse evento que vai acontecer no dia 6 de julho, ele começou a ser montado no dia 20 de junho. Olha a distância, né? Então, mas antes de 20 de junho tem um planejamento anterior ainda, que está de projeto, que não se faz um projeto espacial desse em 20 dias, né? Não se faz um projeto desse com clareza assim, então, de ligações, não. Nós estamos falando um evento que acontece em junho, que o planejamento começou lá em janeiro. Janeiro, fevereiro. Falando das compatibilizações. Aí, nessa etapa de projeto, aí chegou aqui no nosso. Né? Tá, tudo bem. Aí eu participei do projeto, emiti o parecer, estou sendo fiscalizado pelo CREA, estão me pedindo contrato, todas essas informações. Aí vamos para a obra, né? Que você está mostrando essas imagens aí que você falou para o Enio passar. Mas como é que a gente chega nessas imagens, né? A gente chega com ferramentas, né? Normalmente eu e o Elivaldo tá nessa tarefa, aí a gente chega presencialmente, chegou a carreta, né? Quais são essas estruturas que vai na testeira? Quais são as estruturas que estão... Cadê as caixas d'água? Aí como é que o pessoal vai trabalhar? Aí uma reunião. Todos estão registrados, todos têm treinamento NR18, trabalhar em altura. Aí sai o Rodrigo olhando as ligações, e aí tem uma ligação, Ricardo, que é lá a 15 metros de altura. Aí o Rodrigo vai subir lá. Aí vamos subir lá. Antes nós fazíamos isso. Hoje o Elivaldo usa um equipamento, né, Elivaldo? Fala um pouco isso. Elivaldo, então, Elivaldo, para participar aqui. Elivaldo, te conheço, através do Rodrigo lá da igreja, depois você fez engenharia, jogamos futebol pra caramba. Isso. Né? Assim, muito legal o futebol. A nossa turma, hoje nós paramos, né, que a idade chegou, né, o joelho. Se apresente, né, fala como é que você entrou na engenharia e depois se apresenta esse equipamento aqui que eu vi uma foto sua, que você está controlando ele, um capacete, né, você colocou lá um óculos. Fale um pouco, se apresente, Elivaldo, por favor. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa madrugada, quem é a hora que estiver assistindo, né? Pois é, Ricardo, um prazer estar aqui com você, acompanhando aqui também, junto com o Rodrigo, né, nesse podcast aqui, que está trazendo informações aí ao público. Assim como você disse, no nosso desenvolvimento humano e pessoal, profissional, né, a gente tem pessoas que fazem diferença nas nossas vidas, né? E a mesma coisa aconteceu comigo também, né? Rodrigo, parente, cunhado, né, casado com a minha irmã, é claro. Com ele tive a oportunidade
de ter uma conversa. Olha, o que você acha? Estou querendo fazer um curso, assim, querendo sair da minha área, que eu era formado em telecomunicações. Formado ainda, né? É formado ainda. Não era formado ainda. Telecomunicações, eu estava muito cansado de estar atuando na área. Falei, eu quero uma coisa diferente. E aí, conversando com o Rodrigo, falou, cara, vai para engenharia, que é um campo vasto, tem muita oportunidade, e vai nessa, né? E, graças a Deus, estamos aí, trabalhando juntos, né? Há muito tempo. Ele foi uma ferramenta, uma pessoa muito importante para mim, num período de graduação e agora após também, né? Podendo estar trabalhando junto. Legal. Podendo absorver um pouquinho dessa experiência que ele tem, que é grande, que é vasta, né? Então, graças a Deus, estamos aí trabalhando junto, né? Muito bom. Rodrigo, você não quis indicar outro curso para o Elivaldo, não? Na verdade... pessoal, por quê? Mas o que meu sentimento, sabe, cara? Assim, tem coisa que é boa que a gente replica, cara. Eu, particularmente, a engenharia mudou minha vida, né, cara? Eu tô brincando, assim. Eu tô brincando, que eu vou contar um caso aqui pra galera rir um pouco. Eu tenho um grande amigo meu que é o Joel. Ele é um mestre de obra, já é aposentado, já aprendi muita coisa com ele na obra. E ele tinha 2 filhos, os meninos cresceram, e a gente jogando bola lá no condomínio. Eles estavam finalizando o 2º grau, um deles chegou para mim e falou assim, na hora que eu estava lá do lado de fora, Ricardo, eu tô com uma dúvida. Eu vou prestar o vestibular, eu não sei se eu faço engenharia civil ou faço educação física. Eu falei, tudo a ver, né, cara? Tudo a ver. Exatamente, aconteceu isso. Eu falei, como assim? Se fosse matemática, física para engenharia, ou engenharia mecânica, ou engenharia civil. Exato, né? Aí ele falou, aí eu fui e brinquei com ele, né? Eu falei assim, ó, engenharia também mudou a minha vida, mas vou te falar a parte ruim que ninguém falou para mim. Que hora que seu pai sai de casa? Perguntei para ele. Ele, não sei, meu pai deve sair umas 5 e pouco, eu tô dormindo ainda. Eu, beleza, você não vê seu pai saindo. Que hora que seu pai chega? Meu pai chega 6 horas. E aí ele entra pela sala? Não, ele entra pelo canto, com a botinha suja, coloca lá no fundo. Mas por quê? Não, senão minha mãe bate nele. Eu, pois é. Então, seu pai chega cedo, sai cedo, chega lá na obra, a gente começa às 7 horas, tem um monte de peão querendo matar seu pai. Eu falei, deixa eu brincar. Um monte de peão querendo matar seu pai, aqueles caras tudo bonito, modelo lá, né? Na obra, sabe como é que são os peão, né? Aqueles caras tudo querendo comer o seu pão, né? Vou pegar aquele engenheiro, brincadeiras à parte, mas é isso que acontece. É um ambiente, obra é um ambiente rústico, um ambiente terra, sujeira, não tem como. Só de você estar na obra, você chega em casa, você está sujo. Carro de engenheiro de obra é sujo. Tanto é que você tem que ter uma mão de obra boa, né? Você contrata aí uma mão de obra barata, Rodrigo, que sempre me ajudou na obra, é o estagiário. Eu costumo falar isso. Então, de segunda a quinta, ele coleta as informações, produtividade, o que está fazendo. E na sexta-feira ele lava meu carro. Não, estou brincando, gente, isso não acontece. E aí ele falou para mim, né? Eu falei, cara, não tem condição, assim, ninguém recomenda, assim, geralmente conhece as partes ruins da profissão. Isso. Mas, assim, claro que engenharia civil eu iria recomendar para ele. Aí tinha um amigo meu jogando bola, o Cássio. Acho que você não conhece o Cássio é formado em física. Você conhece ele, Rodrigo, joga bola. E aí o Cássio jogando bola lá, eu falei, Cássio, ele, se fosse para você voltar no tempo, você faria física? De jeito nenhum. Aí eu olhei pro Cleiton, né, o filho do Joel, falei, tá vendo, ninguém indica o que fez. Aí a voz voltou, eu faria engenharia civil. E aí eu brinquei com ele, não tem nada a ver. Eu falei, cara, se você for fazer educação física, você vai estar na academia, aquele som agradável. Claro, eu não sei a parte podre, mas eu falei o que eu conheço. Você vai estar naquela academia, aquele som agradável, né? Na academia muito tem dois... suado? Não, tem 2 tipos de mulheres. As que não precisam, as que não tem jeito. Então, eu brinco de brincadeiras à parte. E ele foi e fez engenharia civil, tá? Então, assim, por isso que eu perguntei o que o Rodrigo indicou. É claro que o Rodrigo indicou engenharia civil, porque a engenharia civil necessita, sim, de profissionais. Isso. Surgiu, eu acho que foi uma questão que divulgou muito, Rodrigo, a partir de 2013. Eu não sei se você percebeu isso, que você mandou para mim um gráfico do tanto de matrícula que surgiu na engenharia civil. Você estava atuando numa faculdade como professor e você mostrou esse gráfico para mim. Você falou, Zóia, olha aqui para você ver. Então, de 99 até 2013, teve um crescimento de matrículas absurdo para a engenharia civil. E eu já comentei isso em outros podcasts e reforço aqui. A questão de fazer engenharia não é somente ser bom
em matemática, Rodrigo. O pessoal pensa, eu sou bom nas exatas, eu vou fazer engenharia civil. Não é só ser bom em matemática, não é só fazer conta. Você tem que interpretar, você tem que saber quando utilizar aquele coeficiente, quando adotar aquela fórmula. Não é só chegar e resolver. Isso é o mínimo. E sim interpretar. Você vai trabalhar com pessoas? Vai trabalhar com pessoas. Aquela pessoa que não teve oportunidade de estudar, aquela pessoa que não tem nenhuma qualificação, geralmente trabalha onde? Trabalha no canteiro de obra, começa como servente. É assim a construção civil aqui no Brasil ainda. Então, é o tipo de pessoa que você vai trabalhar. Eu não quero trabalhar com pessoas, vou fazer engenharia civil porque é da área de exatas. Pelo contrário, você vai trabalhar sim com muitas pessoas e geralmente pessoas que você não sabe. Já aconteceu, tá no canteiro de obra, a polícia chegar lá. Né? Tô procurando fulano de tal, tá aí? Tá. O cara evaporou, sumiu da obra. Então já aconteceu isso, tá? Então, assim, eu concordo com o Rodrigo, tá precisando sim de engenharia civil, só que é uma engenharia civil com responsabilidade. Isso. Ler normas, boas práticas, paciência, porque é qual você falou, Rodrigo. Não é um projeto, não está pronto. Chegou lá, já está na hora de montar. Envolve materiais, envolve planejamento, envolve localização, envolve topografia, envolve condições físicas. E uma situação que eu achei legal você comentar aí, Rodrigo, que quando você partiu para o mestrado, você foi para a área das estruturas. Você sempre gostou da estrutura e você partiu para o lado da estrutura. Eu também gostava de estrutura, só que eu parti para outro lado. Eu fui para uma área que eu sentia bastante deficiência, que foi materiais. Tanto é que quando eu fui aprovado no mestrado lá em Florianópolis, era para materiais, não consegui ir para lá, questões financeiras na época, a bolsa ia demorar a sair, e acabei fazendo aqui em Goiás, saiu. Então Deus escreveu certo, se eu estivesse lá eu não teria começado o meu relacionamento com a Cristiane. Né? Ela está ali, né? Aqui, ó, mandar para ela. Então Deus fez tudo certo. E aí a gente está falando de materiais, está falando de estrutura metálica, você falou 2 pontos importantes que o pessoal está assistindo, que eu acho muito importante é conhecer os materiais na engenharia civil. A interação físico-química. Me chama muita atenção a questão dos materiais. Então, por exemplo, você falou de estrutura de aço, arredondando, para ficar uma conta legal, a gente sabe que o aço tem uma densidade de 8.000 quilos por metro cúbico. É menos um pouquinho, 7.900 alguma coisa, mas a pessoa tendo esse conhecimento, quem aqui, né? Nós estamos aqui na mesa, o Timael está ali nos bastidores, quando fala assim, quanto que pesa uma barra de 0,5 polegada? O engenheiro abre a carteirinha, pega a tabelinha ali. Você já viu isso? Acontece mais. Quando você tem esse tipo de conhecimento, você não precisa de tabelinha. Você calcula o volume, multiplica pela densidade ali, a massa específica e consegue. E você falou do alumínio. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o do alumínio é 2.600 quilos. E aí está surgindo outros materiais. E aí, por exemplo, fibra de vidro. Eu já comentei, acho que eu não comentei no podcast, que para mim, até o Enio está prestando atenção, está achando interessante, né, Enio? Para mim, um material que revolucionou e que eu sou fã é o vidro. E, por que o vidro, cara? Por causa do óculos também. Mas o óculos, fora isso, claro que tem o aço, todos os materiais são importantes. Mas eu acho que o vidro cada vez mais apresenta algumas propriedades que Deus tem permitido a gente descobrir as características dele, as propriedades dele. Então, o vidro me chama atenção pelo quê? Depois eu vou deixar você falar e você também, Erivaldo. Por que eu gosto do vidro? É através do vidro que a gente descobriu que não estamos sozinhos no mundo. O telescópio é feito de quê? Vidro. É através do vidro que a medicina evoluiu. Como é que é feita as vacinas? Como é que é feito, né, microscópio? Então, como é que o pessoal que está assistindo a gente aqui pela internet, como é que está chegando essa informação para eles? Fibra ótica, que é de vidro. Então, para mim, e agora nós temos vergalhões de vidro que eu não tive a oportunidade de ver ainda. Eu já vi, eu vi. Eu não vi. E aí, lá em Santa Catarina, nesse período que eu estava lá, a gente estava estudando lá, até era o Vladimir, o cara lá do Rio Grande do Sul, e também o Igor, eles estavam estudando o perfil pultrudado, que era um compósito, né, de fibra de vidro com PET. Né, que aí, um PET, material que é um policarboxilato, um plástico, é um polímero, um policarbonato, né? Então, aqui nós estamos na frente de um equipamento rico em policarbonato, né? Isso aqui é completamente plástico, né? Uhum. Então, naquela visualização que nós estávamos falando sobre a inspeção, né? Que é a ligação. Por que você fala da composição dos materiais?
tem uma coisa interessante aqui que nós temos nas estruturas permanentes, diferente das estruturas modulares, que seria provisórias. Nas estruturas permanentes, a gente vai tentar fazer as ligações rígidas. Nas estruturas modulares, nós queremos ligações flexíveis, porque eu preciso alterar a dimensão conforme o tamanho aqui do microfone, né? Conforme o tamanho do cara que está falando aqui, né? Essa aqui é uma estrutura rotulada, olha só. Certo. E lá a mesma coisa. E como é que verifica isso, né? Que eu estava tratando com o Elivaldo. O Elivaldo começou a falar. A gente começou a fazer, desde 2011, 2010, as primeiras inspeções. A gente percebeu que a inspeção, 99% das inspeções são inspeções visuais, que dependem da análise, da sensibilidade do analista. Isso está na lei, na norma de perícia, está na norma de inspeção predial, né? Aí, de repente, a gente começa a ter limitações. Então, eu falei, 15 metros de altura. Por exemplo. Como é que eu chego perto? Aí o Elivaldo, Rodrigo, saiu um drone muito louco aí, muito doido. Que esse cara vai revolucionar. Mas, nós vamos comprar um drone normal. Não. A gente vai pegar um FPV. Explica esse drone para nós. O FPV é um drone que você pilota ele como se fosse um videogame, cara. Mas qual que é a característica dele? A característica dele é diferente do drone normal, porque o drone normal ele tem aqui as hélices expostas. Esse não. Esse cara, se bater, ele é protegido. Aqui, pessoal. Então ele lembra mais aqueles Star Wars, né? Ó, olha aqui. Então tá aqui. Tá de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo. É assim? É assim? Isso, é assim. Isso. Não, contrário, tá de cabeça para baixo. Isso, assim. Põe na cabeça aí. Aqui, coloca aqui. Isso, olha aí. Isso, Elivaldo, tá cabeçudo, hein, velho? E isso aqui é para quê? Esse é para você entender. Na hora que ligar, você tem problema de vista, não tem? Tenho. Ajusta. Ele ajusta o seu ângulo da sua visão, mano. Entendi. Se você é míope, se você é estrábico, a DJI resolveu esse problema. Pra você não precisar colocar o teu óculos aí dentro. Entendi. Aí você tem uma regulagem aqui, igual igual do cara lá que você vai fazer o exame, você regula aqui, cara. Esse olho meu é mais... Ele é mais embaçado do que esse. Esse aqui é a High Definition, esse é HD. Assim você tá? Fica esse aí, ou esse? HD é esse e High é uma coisa só. Esse é 4K e esse é HD. Esse ou esse, né? Os caras tentam me enganar, velho. Esse eu falo, mas você colocou o mesmo? Então, assim, esse cara aqui, você regula o seu ângulo aqui, né? Assim, é fantástico. Elivaldo, fala você que você é o especialista. Elivaldo, manda ver, mas assim, eu fiquei até pensando, perdi meu óculos, deixa eu pegar o drone ali, ligo o drone, ligo pra televisão e tem mesmo, porque é o seguinte, ele tem uma função aqui que você, tá vendo que são duas câmeras aqui, ó. Você pode usar ele como óculos, de grau. Legal. Desde que tenha bateria, né? Que acaba a bateria, acabou. Aí abre, aqui, ó. Ele abre as orelhinhas dele aqui. Aí essa orelhinha é o que? Antena? É uma antena que você dirige, você pilota esse drone até 12 km de distância. 12 km de distância. Fala aí, ele comenta, e assim, com certeza a bateria, você vai falar da autonomia, a resolução, né? Comenta aí, fala sobre esse bichinho aqui, eu vou pegar até com cuidado, né? Pelo que você falou aí, esse aqui eu não vou ter condição de pagar nenhuma hélice se quebrar. Então, Ricardo, esse equipamento que a gente chama de Google 3. Como é que chama esse equipamento? Começa no nome específico dele. Avatar 2, tá aqui. Esse é o Avatar 2, tá? É o Avatar 2. Ele usa esse dispositivo aqui que a gente chama de FPV, né? Que você fica numa imersão. É como FPV, por que é FPV? O FPV é como se você pudesse... O outro drone mais antigo que a gente tinha, você controlava ele pela tela, pelo celular ou um tablet, né? Certo. Você colocava lá junto com o controle e você teria ali a telemetria, você visualizava tudo ali pela tela. Esse também você pode compartilhar FPV, a tela. eu pesquisei aqui, é First Person View, visão na primeira pessoa. Legal. Então é como se você estivesse dentro de uma aeronave pilotando mesmo, se você estivesse dentro dela. Uma curiosidade, estou vendo que ele é leve, já tem ele aqui no Brasil ou você comprou fora? Tem no Brasil, né? Tem no Brasil, mas claro, essa ida dos Estados Unidos eu comprei, né? Por causa a diferença de preço era bastante, né? O imposto, né? Quando chega aqui. Mesmo com imposto, o valor já estava comprando lá. A diferença, comprando na DJI Brasil, estava na faixa de R$12 mil, todo esse kit, né? Com 3 baterias. Fora esse manche específico, né? Que é um controle suplementar,
né? Você pode controlar ali a visão e você controla ele por aqui. Você tem esses dois controles, né? E tem esse aqui. Então esse kit no Brasil, ele está na faixa de R$14 mil, R$12 mil no Mercado Livre, né? E eu consegui comprar lá por R$8 mil. Bem melhor. Então um pouquinho mais, 4 mil mais barato, né? Esse controle aqui, Ricardo, ele é mais avançado, mais tecnológico, vamos dizer assim, em relação a esse outro aqui. Esse aqui, para quem já pilotou... Esse é mais profissional, né? Profissional. Quem já pilotou aqueles outros drones antigos, como o Phantom 1, 2, profissional, tem muita habilidade com esse aqui. Esse aqui é bem mais simples, mais fácil de você manusear. Esse aqui já demanda um pouquinho mais de tempo, de você dar uma mexida boa Apesar com de ele. ser mais intuitivo. Isso, né? Ele é bem mais intuitivo. Você treinou quanto tempo, Elivaldo? Ricardo, eu acho que se levantar uns 3, 4 voos, você já já pode tirar a carteira. É rápido. Você pegar isso aqui para dirigir, dá um medo, né? Pilotar isso aí. Fala, vou tacar esse 8 embora, mil, né? Vou tacar aqui, ó, vamos lá, R$10 mil, vai cair na piscina. Mas assim, se você seguir as instruções manual, não tem erro, é tranquilo, né? Então assim, a gente utiliza esse aparelho aqui, tem 250 gramas, é o Avatar 2, tem um Avatar 1 anterior a ele, esse aqui tem mais recursos, né, para facilitar mais a você trabalhar com ele. Qual que é a distância? 12 km? 12 km de distância. Vou mandar lá para casa então. Vai lá pegar lá, ver o que está acontecendo lá. Pensa. Legal. Esse kit que o Rodrigo comprou, ele veio com 3 baterias. A autonomia dela, lá, de acordo com o manual, é 27 minutos. Mas isso é uma condição assim de vento bem tranquilo, né? Sem você ter... 27 minutos. Ele automaticamente já tem um dispositivo de segurança que, pela distância que ele foi, ele fala, eu gastei tantos minutos aqui, o tanto de carga que eu tenho aqui, eu já tenho que voltar. Porque senão ele vai ficar sem eu. O drone pensando, vai ficar sem eu aqui. Então ele já volta para você falar, tá na hora de trocar a bateria. Isso, ele tem o programa dele, já o software default dele, quando você chegar a 22%, 20% da bateria, ele já retorna automaticamente para a origem de onde que ele levantou o voo. Entendi. Vamos levantar esse voo aqui, o Elivaldo vai preparar aqui, pessoal. Isso. Nós vamos aqui no estúdio, tá, Enio? Colocar esse drone aqui, assim, eu estou preocupado com o drone, viu? Agora se quebrar alguma coisa isso aqui, eu tenho certeza que vai ser mais barato que o drone. Então, vou deixar o Elivaldo preparando aí. Vai lá, Elivaldo. Mas, Ricardo, o que motivou mesmo assim, essa aquisição? Né? Existem vários drones, né? O Mini 2, o Mini 3, o Mini 3 agora lançou tem pouco tempo, e tem alguns também, um colega nosso comprou um drone que tem câmera térmica para inspeção de fachada. Esse drone, é uma das perguntas que eu ia fazer. Esse drone de inspeção de fachada é um drone fantástico, que tem uma utilização bem interessante também, por conta da verificação de revestimento tá solto, né? Infiltrações. Fantástico. Esse drone hoje, ele está aqui no Brasil na ordem de R$50 mil, né? A compra dele. Nos Estados Unidos eu vi na faixa de 29, 30 mil reais. Entretanto, a locação desse drone, você loca por R$1.000 de diária, 2 mil. Entendi. Então não é um equipamento que você usa com uma certa recorrência, né? Então acaba que quando você tem uma inspeção específica, você loca esse drone. Agora, o trivial, que eu vou inspecionar aqui o cantinho dessa sala aqui, que eu não consigo chegar perto, esse cara faz. Ele vai colocar o drone, você consegue colocar ele aqui assim. Ele chega aqui pertinho. Então assim, o trivial, aquela que... Porque assim, o que eu imaginei, o que nós pensamos aqui como inspetores, né? É a visão, porque esse first view person, essa visão em primeira pessoa, é a minha visão então, cara. Eu quero inspecionar se tem uma fissura aqui. Eu vou subir com a escada e chegar lá, né, nessa fissura. E se eu não conseguir chegar lá? Se eu quero fazer a ligação, nós estamos aqui inspecionando a estrutura de montagem, né, lá do show do Jorge Mateus. Né, que são fixações o quê? Fixações mecânicas. Como é que eu verifico? Eu verifico com esse cara. Você foi lá. Aí você pega o drone, vai chegar perto e vai ver o problema. Uma curiosidade, Rodrigo. Essa estrutura que o Enio vai estar passando aí, né? Enio, eu vou falando para você. Então tem a imagem 11, né? Ele está vendo ali. Tem a imagem 11, tem a imagem 13, né? As caixas d'água ele já colocou.
Essa estrutura, você lembra mais ou menos quantos metros quadrados que era? Ah, e sim. A altura? A altura dá 15, quase 16 metros. Ó. Olha aí. Olha aí, pessoal. Olha a característica de controle desse cara. As hélices são limitadas, né? O Dimael tá lembrando aqui. Ó. Então a gente consegue... Aí, boa estabilidade. Ele tem sensores, né? Olha só. As câmeras aqui, a câmera ela movimenta, né? Até o Elivaldo não ligou ali, mas naquele Google Eye você consegue ver no celular o que ele está vendo. Entendi. Você consegue chegar mais próximo, Elivaldo? Consegue, ele anda entre nós. Outra coisa, como a hélice é protegida, a hélice é protegida. Tirar só o papel para não voar. Certo. Mas a hélice é protegida, né? Então não tem o perigo da gente machucar com a hélice. Muito legal. Gira para cá, Elivaldo. Foca no Ricardo. Ó. Aí, pessoal, vocês estão me vendo pelo drone. Você tá filmando? Tá ele filma lá também. Tá filmando aí, ó? Olha lá, agora ele põe o Y. Olha. Faltou só a espada Star Wars aqui, né? Show de bola. Não, e ele vê ali, cara, agora ele tá filmando lá você. Pode. Legal. Pessoal, vocês estão me vendo agora pelo drone, tá? Que o Elivaldo tá filmando, né? Elivaldo, você consegue virar pra você, filmar você mesmo? Ele gira ali. Olha lá. Show de bola, Elivaldo. Legal. Pousa aqui, Elivaldo. Pousa na mesa aqui. Entre nós aqui. Vou pousar. Legal, Rodrigo. Legal, Elivaldo. Barulhão todo. Elivaldo, sua carteira aí é qual? Essa aí é em G, H, né? Já ficou boa, né? Ficou legal, Enio? Ficou legal. Rodrigo, muito legal o drone. Então, realmente, você consegue verificar, ter uma melhor visão, né? Igual você falou, né? Visão como fosse pessoal ali, primeira visão. E essa estrutura... por que eu te perguntei qual que era a metragem, a altura, você falou 15 metros, 15 a 16 metros. A área é de 1.100 metros quadrados. 1.100 metros quadrados. Curiosidade, a estrutura total, você lembra quantos quilos que eram? Elas são 6 carretas de aproximadamente 20 toneladas. E a análise dessas ligações, dessas, né, que a gente fala ali dos nós, foram quantos? Eu não me lembro. Mas deve dar uns 20 mil nós, mais ou menos. Entendi. De análise. Na fixação, é óbvio que na fixação dos pontos lá, deve dar uns 3 mil nós, mais ou menos. E aí vem uma Mas pergunta... parafusos deve dar uns 1.200, 1.300 parafusos. Uma pergunta que o pessoal que está assistindo a gente fala assim, caramba, eu verifiquei, tem 3 mil nós, vamos supor que você falou 3 mil nós. Poxa, eu verifiquei 1.500 nós, fiquei lá mais de um dia verificando todos. Aquele nó que eu não olhei deu problema, que pode acontecer. Você verificou todos os nós? Você é software, né? Você acaba lançando tudo, né? Então, você usa uma estrutura muito parecida do EFC, que é o que exporta no Revit, né? O pessoal usa hoje esse software que a Feeling usa, que a FE Locações usa, é o Strap, né? Então já é um software que já tem essas modulações e está tudo pré-definido. Você acaba tendo um desenho de cadista ali por conta de projeto e depois análise. Mas a questão é assim, você analisou o projeto. Gente, o projeto está coerente e tudo. Você dimensionou certo, o projeto está coerente. E a RT de montagem? Quem que forneceu? Normalmente, assim, quem projeta é um RT, né? Ótimo, e quem então, executa é outro. Nesse caso específico, eu participei do projeto, da execução e agora da fiscalização. Fiscalização. Entendeu? Então, nós estamos lá diariamente, eu e o Elivaldo, né? O Elivaldo, inclusive, é RT da execução, o Dimael também. Então, nós vamos lá diariamente, nós fazemos o quê? A verificação daquilo que nós projetamos, daquilo que está sendo executado. Certo. Entendeu? Por quê? Para que a execução esteja mais próximo possível do projeto. É possível ser 100% próximo? Nunca foi. Entendi. Né? Então, resumindo mas aqui tem a para o pessoal que fiscalização. está assistindo a gente. Esses 3 mil pontos, vamos supor que você pegou algumas amostras, foi exagerar. Você analisou 2 mil,
Ricardo, tá ok, os 2 mil. Aí aqueles outros 1.000 que faltou, aconteceu um acidente. Então você concorda que pode estar correndo risco? Estatisticamente é a confiabilidade estrutural, né? O que acontece é que na execução você nunca vai... Você está lá, 3 mil parafusos parafusados. Então você tem lá seu encarregado, você tem lá o pessoal que está tocando a execução, mas nós sabemos, ele vai ver todos. Será que o cara vai passar um desapercebido? Aí entra numa situação chamada de confiabilidade estrutural. Estatisticamente, a gente tem que analisar, inclusive com essas folgas de cargas e ações e com a minoração das existências, pensando nisso. Exatamente. A execução é a mesma coisa. Se eu for para uma estrutura permanente, existem também essas variáveis. É por isso, Ricardo, que a obra projetada pelo engenheiro normalmente é mais cara do que a obra que não é projetada pelo engenheiro. Porque a gente tem várias nuances estruturais de projeto que levam em consideração essas falhas. Se nós pensarmos na falha em distribuição normal, na confiabilidade da engenharia civil, nós estamos no 95%, que é o parâmetro alfa 3 da estatística. Mas quando a gente está lá de mais caro, eu não concordo. Não sei se não é que é mais caro, você está pagando pela segurança, você está pagando pela estrutura. É que assim, pessoal, até justificando aqui, quando a gente vai fazer projeto, principalmente de residência, né, Ricardo? Quando tem engenheiro é mais caro. Está mudando. Está mudando muito, né? Está mudando muito. Mas por quê? Porque quando pega um pedreiro que não só tem um projeto de arquitetura, não tem, o cara vai fazer um pilarzinho de 9 centímetros, ele vai fazer sanduíche, ele vai fazer muitas coisas que a norma não permite. Já não está mais na norma. Especificamente, eu tenho uma justificativa para isso. Nós fazemos obra para 2 condições. Estado limite último, o que significa? Não cair. Estado limite de serviço. Não fissurar, por exemplo. Não tem infiltração na impermeabilização. Quando o pedreiro faz uma obra, ele só vende o cara, não cai. Ele só vende estado limite último. E aí é tão interessante porque quando cai e morre gente, já entendeu a justiça que o pedreiro é responsável. Mas quando, por exemplo, tem problema de impermeabilização, de fissura, de coisa relacionada à funcionalidade, ao serviço, aí o cara, não, você tem que dar manutenção, você tem que fazer. Mas para nós não, nós temos garantia. E aí a nossa responsabilidade civil entra. É por isso que para nós... A 17170. NBE 17170, a norma de garantias. Então, a norma de garantia separa o que é segurança estrutural e o que é garantia normativa e contratual. Que são coisas distintas. E é um assunto que está em alta, né, Rodrigo? Com certeza. Né? Essa norma, por exemplo, o pessoal estava adotando a norma de desempenho anexo D, que meados de 2022 o pessoal passou e entrou a 17170, que foi de 22 de dezembro de 2022. Né? Enio, se puder colocar para o pessoal ver aí, eu estou disponibilizando um vídeo que o Rodrigo Elivaldo disponibilizou para nós, vídeo 1. Tá no seu material para o pessoal ver o drone funcionando lá no estádio, né? Lá no pátio do estádio Serra Dourada. Tá? Então, eu coloquei aí esse vídeo 1. Tem mais imagens, Enio? Tem aí a imagem 12, puder colocar. E uma pergunta, Rodrigo. Na imagem 14, lá tinha tipo uns tonéis azuis. O que é aquilo? Eu estou colocando aqui a imagem. Pessoal, é a imagem 14, pessoal. Eu fiquei curioso. O que é isso, Rodrigo? Que legal, né? Uma coisa que o Ricardo acabou de falar sobre isso é que você não sabe o contexto, né? Mas o Ricardo falou, Rodrigo, e os nós? Como se faz a ligação dos nós? Dentro desse tonéis estão os dispositivos dos nós. Abre ali... Tá, as rosetas. Tirar um leite ali dentro, né? Olha só, aí dentro estão os equipamentos. Olha só o cuidado desses equipamentos do nós. Agora nós estamos falando aqui, tem esse parafusinho, tem esse aqui, ó, olha a qualidade desse cara, tá aí dentro. Entendeu? Aí que tá os conectores, aí estão os parafusos, né? Galvanizados. Se fossem quaisquer parafusos aleatórios, estariam nessa caixa, nesses tonéis tão bonitinho? Não, por causa da necessidade de cuidado, de controle. É editável aqui, é editável, Rodrigo. Essa empresa aqui, se você falar assim, eu queria levar uma pessoa num show, a pessoa vai? Você consegue? Com certeza. Consegue?
Ah, você fala assim, não, de entrar no show? Entrar lá, só para assistir o show, sem a entrada. Você consegue? Não todos. Ou ver a montagem? Ir lá ver a montagem pode, então, eu consigo, como convidado. Mas que dia que vai desmanchar? Agora, o show é dia 6, né? Próximo sábado, né? Então até amanhã a gente consegue entrar. Até sexta-feira a gente consegue entrar. Vamos fazer o seguinte. Pessoal, vou lançar um desafio aqui. Se a gente tiver 1000 curtidas no podcast, nós vamos fazer o sorteio e uma pessoa terá o direito de acompanhar a próxima montagem. 1000 curtidas, vamos colocar no programa, sortear. Dá para ir conhecer, né? Conhecer, né? Vai estar o Rodrigo na próxima montagem, com certeza. E vai ser no Caldas Country, hein? Em Caldas Novas. Então vai estar lá com o Rodrigo, comigo, com o Elivaldo, com o Dimael. O Enio também vai estar lá, com certeza. Então, 1000 curtidas, nós vamos fazer o sorteio. O engenheiro, o arquiteto ou quem estiver assistindo o podcast será convidado a acompanhar e ver como é que é feita essa montagem em loco, tá, pessoal? Tá lançado o desafio. Legal. Então, isso aqui ficou bem legal. Então, isso aqui parece aqueles... tambor de leite, né? Tambor de leite, né? Eu morava no Conjunto Riviera, passava lá, leite, né? Né? Então, legal, Rodrigo. Achei bastante interessante. Deixa eu comentar aqui nessa imagem. Qual que é essa fotografia? É a imagem 15. A imagem 15. A imagem 15, Enio. Você está vendo só a cobertura de uma lona, não? Vocês estão vendo? Me chamou a atenção. E lá no fundo tá o Arena. O Arena. Né? O Arena, então, né? O Arena, o engenheiro. Goiânia Arena. O Goiânia Arena, o engenheiro que executou essa obra foi até se eu não me engano, foi o professor Ulisses, que hoje ele trabalha numa grande construtora em Goiânia, como na parte de planejamento, uma pessoa ímpar. Sobre a lona, Rodrigo, eu coloquei a lona porque eu tenho um questionamento sobre a lona, mas pode falar, o que você tem a comentar sobre essa lona? Para você ter uma ideia do tamanho do controle, a lona tem parecer, tem laudo técnico da Bayer, num laboratório. Falcon Bauer, desculpa, Falcon Bauer. Entendi. A Bauer antiga era de fita, essas coisas. Na Falcon Bauer, é um laboratório em São Paulo. Mas por que isso? Lembra da Boate Kiss? Que pegou fogo? Lembro. Então tem que ser auto-extinguível. Infelizmente, né, Rodrigo? Tem que ser resistente à água, por quê? Imagina só, existem guitarras, equipamentos de som, vou falar do guitarra, né? Existe guitarra que não tem preço, que é valor absurdo de caro. Que o cara tem um valor, imagina que tem uma chuva lá e molha essa guitarra. Né? Uma bateria. Entendi. Uma mesa de som caríssima ali. Então, existe teste de estanqueidade e esse cara tem que mostrar isso. Olha, então que esses caras são bem criteriosos. Então, tem questão do incêndio, um Boate Kiss, e tem a questão de estanqueidade. E a questão de resistência à tração. Ah, sim, fora o efeito de strut and tie. Uhum. Quando a gente vê strut and tie, a gente lembra das estruturas da tenda do circo. Certo. Por que strut and tie? Strut é porque é tração, e tie, tirante, né? Então, se você não tiver completamente tracionado, ela não tem função. Senão ela não fica esticada, porque senão a água empoça e aumenta a carga. Você lembra qual que era a resistência dessa lona? Ah, não me lembro não, mas é na ordem de toneladas, né? A questão de carga é acima de 100 kg por metro quadrado, até para a questão de dimensionamento, para pessoa movimentando, né? Mas a característica máxima dela, apesar que nesses ensaios, inclusive está no meu laudo, o anexo do ensaio da Falcon Bauer da tenda, da lona. Da lona, né? Eu chamei a atenção, eu estou colocando aí, pessoal, a imagem de C6, que é o palco, né? A imagem 15 é a lona, a imagem de C6 é o palco. No palco destaca no fundo lá as caixas d'água, né? O projeto aí, há uma vista para o pessoal entender mais ou menos. Esse é dos painéis, né? Onde é que fica a movimentação de artista e de... Aquela questão toda que a gente comentou, de segurança. Do plywoll, tem também as barreiras de alumínio, né? Existe uma estrutura interessante, Ricardo, quando, por exemplo, quando tem a presença do público perto do palco, existe uma barreira que você é dimensionada como uma barreira New Jersey da ponte. Porque o público ali no show é histérico. Então a ação horizontal é uma ação muito alta.
Então tem que dimensionar para isso, para não sobrecarregar horizontalmente o palco. Entendi, eu empurrar ali. E por isso você tem que limitar o acesso do plug fora do palco, senão tomba o palco. Aí eu estou colocando aí a imagem 17, Enio. Por que eu levantei esse questionamento, Rodrigo? Foi feita aqui em Goiânia, também utilizou essa lona e não tinha essa lona aqui na nossa região. Então nós compramos, né, fazendo uma propaganda aqui, a empresa era Sansui. A gente vê até caminhões com essas lonas, né, Sansui. E essa resistência era elevada, essa resistência à tração. Essa lona está até hoje, ali na nossa Paranaíba aqui, chama Mercado Aberto, em que eu fui o engenheiro executor dela. Então eu lembro que quando a gente ganhou essa obra, né, a gente fala ganhar a obra pública, foi feito o quê? Contratamos inclusive um professor seu, foi um professor seu do doutorado, em que dominava essa questão de lonas, que na época do Brasil difundiu muito, o pessoal estava utilizando em praças públicas, também em Florianópolis eu já vi, diversos locais fazendo essas formas diferenciadas. Então nós contratamos essa lona que modulamos ela e foi feita essa montagem. Então estou colocando para vocês aí, pessoal, a imagem aí do Mercado Aberto de Goiânia, tem uma imagem externa, é uma parte dela, e internamente. Então foi feita essa estrutura, nós fizemos essa montagem 4h30 da manhã. Que a gente estava quando içou, né, parecendo um circo. E ela está lá até hoje. E outra foto, a imagem 17, e uma questão que eu chamo a atenção, que foi no governo do Íris. Tá? Então o Íris foi um dos nossos prefeitos aqui de Goiânia, era chamado como tocador de obra. Eu não sei se você lembra, infelizmente ele faleceu. O pessoal tem um grande respeito, um grande carinho pelo Íris Rezende. É difícil ter esse tipo de sentimento por político, né, Rodrigo? Demais. Mas o Íris fez o diferencial. Então, estou colocando a imagem 18 aí, gente. Esse foi o prefeito Íris, que é conhecido como tocador de obras. E uma curiosidade, Rodrigo. O Íris, uma vez ele comentou para a minha turma, para as duas turmas, você sabe que eu fiz escola técnica, fiz mecânica. Então, na minha formatura, né, foi até um caso interessante, eu lembro quando eu formei na escola técnica, meu pai chegou para mim, você conheceu meu pai, engraçado demais. Ele falou, meu filho, falta só o diploma de engenheiro, que era um sonho nosso. E o Íris estava lá, foi o paraninfo da turma, de técnico. E quando eu formei em engenharia, o Íris também foi o paraninfo. E o Íris falou assim, ó, meu sonho era ter sido engenheiro, né, ter sido engenheiro. E ele não foi, mas foi um grande executor de obras, tá? Então, estou colocando a imagem de advogado, né? Ele é advogado. Advogado. Formou em direito. Né? Pessoal, nos bastidores aqui, né, nós temos aqui o nosso engenheiro oculto que vai desecultar, né? Chega aí, Edmael. Chega aí, Edmael. Senta aqui, Edmael. Assim, ó, pessoal, quem já assistiu o Rintintim? Coloca o Rintintim aí. Colocou o Rintintim? Chega aí, Edmael. Vem cá, Edmael. Parece o Rintintim? Só falta só o tupetezinho, né, cara? E o Oclin, o Dimael. O Dimael, né, é um engenheiro amigo nosso, que eu conheci através do Rodrigo, né, através da RCM. Então, você trabalhou muito tempo com drone. Seu trabalho foi com drone? Foi com drone. O Dimas, a gente fez um trabalho, assim, só para contextualizar, né? Uhum. O Dimas, ele tem trabalhado com a gente até nessas inspeções, ele está com a gente nesse contrato aqui. E ele é o cara das pontes com a gente, né? Ele que está detalhando pontes as pontes. E estruturas, né? Eu percebi que o Dimael, pelo pouco trabalho que você me mostrou dele, o Dimael é um cara bastante inteligente, bastante focado em softwares. E o cara agora fazendo uns detalhamentos espacial em 3D, no Revit, um trem absurdo, cara. Que ele está caminhando, né? Então é negócio, né? É negócio. Agora, em questão do drone, né? Que ele fez, até relembrou da gente numa especialização de estruturas que ele fazia, né, Dimael? Da UMAAS, que ele fazia especialização em estruturas, fez especialização em estruturas em fundações, é especialista em engenheiro de segurança do trabalho, né? Também. A gente teve um desafio de inspecionar uma ponte que tinha uma manifestação patológica e o pessoal com dúvida. E aí o Alan, né, levou um drone e fez... O Alan eu conheço, o Alan Barbicha, gente boa demais. Aí a inspeção foi com drone, né, Dimael? Sim.
foi na ponte Rio das Almas, né? Das Almas, em série. Exatamente, a ponte eu não lembro bem o vão, mas era muito longe pra gente olhar. E sem grande. O drone, a gente não quem conseguiria chegar. Foi o Alan? O Alan. O drone dele eu sei, o Alan era um trabalhador, bom de serviço. Uma Vic Pro. Assim. Ele já fez serviço para mim, o Alan, com o drone dele. Ele verificando pra gente, verificando fachada. Exatamente. E na época lá ele trouxe o drone, não dei nem moral pra esse drone. Rapaz, quando chegou a hora do problema que eu vi o drone, eu falei, salvou a nossa viagem, viu? Se não fosse aquele drone ali... É uma ferramenta que o pessoal hoje em dia que quer trabalhar nessa área de manifestações patológicas, de laudos, é essencial, né, Rodrigo? Pra ponte, então, nem se fala. Ponte, prédio, principalmente prédio, né, que você... Pô, do lado de fora eu não vou descer na cadeirinha não, cara. Mas prédio ainda você consegue descer pelo balancinho, ponte, como que você desce? No meio do mato? Como. Não tem como, você vai atravessar o rio, né? A nada. O rio. Eu conheço os engenheiros. Assim, a inspeção, a ideia, até quando eu falei que comprar esse drone, o Dimar, eu sou sócio seu, Ricardo, nós vamos comprar de sócio, vamos trabalhar. A ideia é essa mesmo, é cooperar mesmo, porque nesses lugares mais inóspitos, mais difícil de chegar, cara, esse cara vai chegar. E outra coisa, né, Ricardo? Você falou, mas vou voar com esse cara 8 mil, é perigoso. Cara, a minha vida é mais cara. Muito mais cara. O pessoal fala assim, você tem que fazer a coisa mais rápido. Então eu prefiro perder um segundo da minha vida do que a minha vida no segundo. Exatamente. Né? Rodrigo, então o pessoal está assistindo a gente, então eu vou comentar aqui, ó. Quem tiver interesse em perícias, laudos, planos de manutenção, projetos estruturais, prefeituras, prefeitos, né, que querem um orçamento de pontes, principalmente, Rodrigo, que acompanha você em pontes, entre em contato comigo, Ricardo Andrade, ou com o Rodrigo da Mata. .com.br. Vamos estar disponibilizando o link, você me passa o link, tá, Rodrigo? Vou estar disponibilizando o link. Bem fácil, rodrigodamata.com.br. rodrigodamata.com.br. O Rodrigo, né, Rodrigo Carvalho da Mata, eu chamava você de Rodrigo Carvalho do Mato, mas não é. Então, Rodrigo, né? rodrigodamata.com.br. Muito bem. Então, por favor, pessoal, façam um orçamento. Eu tenho certeza que o projeto será de uma fácil execução e também um orçamento acessível, tá? Muitos prefeitos, né, Rodrigo, têm entrado em contato. Você pode comentar um pouco sobre a questão de verbas, como é que funciona isso, o prefeito que tiver interesse, que às vezes o prefeito não faz porque não sabe, não tem uma assessoria jurídica que domina esse assunto. A fragilidade, até o de maior a gente já tem alguns contratos que a gente tocou, a mais recente é Corumbá, mas tem Moiporá, tem São Luís Montes Belos, outros municípios. A grande dificuldade do pessoal muitas das vezes é projeto. Então, você consegue uma emenda parlamentar de um deputado, o deputado chega, entrega a emenda, o pessoal não consegue desenvolver com a equipe de engenharia dele, local, né, e acaba perdendo recurso. O prefeito quer fazer um serviço, ele quer entregar para a população dele uma ponte. Vamos colocar uma ponte que no interior de Goiás a gente está com altíssima, bastante deficiência, e a gente vê isso. Pode entrar em contato com o Rodrigo a fim de verificar a possibilidade de aquisição do recurso para determinada obra? Todo prefeito tem relacionamento político, né? Todo. Então o que a gente vai falar é o seguinte, olha, vamos procurar o teu parlamentar, né, da tua região que te atende, e a gente vai fazer a documentação. Para quê? Na Caixa Econômica Federal, buscar o recurso, fazer o projeto, não só o projeto, o orçamento, os termos de referência. E lá no final, a gente entrega tudo isso, ele vai licitar para a execução da obra. E você pode entrar como fiscal depois? Que a gente sabe a lei que permite. Pública, a lei permite. A lei 14.133 permite. Que aqui está entrando ali, substituiu a 8666. Isso. Ela permite quem projeta ser o fiscalizador. Não pode executar. Não pode executar. Legal, não, ótimo, faz o projeto, acompanha a sua execução. Porque a 8.666, a antiga, não permitia que quem projetasse executava e nem fiscalizasse. Agora pode? Hoje permite que, sem ser regime integrado, né? No regime integrado pode, mas sem ser regime integrado, que normalmente é 99% das obras. Você faz o projeto, aí ele cita, outra empresa executa. Aí a prefeitura pode, não quer dizer que é obrigado, contratar quem executou o projeto para fiscalizar. Mas normalmente para fiscalização ela tem equipe, né, da prefeitura, não é tanto problema. Entendi. Entendeu? Muitas prefeituras de interior falta essa a limitação é anterior.
não é a obra, não é o recurso. É a administração. É o projeto. Além do projeto, é escrever os termos, né? O pessoal não consegue desenvolver isso, né, Edmar? A gente vê o pessoal patinando ali para fazer um termo de referência para que o departamento jurídico possa nos contratar. Entendi. Entendeu? A limitação é da formação. Por quê? A gente é treinado a dimensionar, calcular, mas a gente não é treinado nessa parte administrativa e legal, né? E a gente tem trabalhado assim, Dr. Pedro, por exemplo. Pessoal, o Dr. Pedro já apareceu em todos os episódios aqui. Enio, coloca o Dr. Pedro, por favor. Esse é meu sogro, Enio, é o Dr. Pedro. O Dr. Pedro. O Dr. Pedro, ele presta esse tipo de consultoria. Exatamente. É quem assim, os melhores projetos, os municípios melhores que a gente trabalhou, onde é que ele está, né? Então, assim, a gente fica confortável quando a gente ouve o nome dele, né? O Dr. Pedro foi conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios. Então, ele é muito capaz e muito conhecedor das falhas. Da forma correta. Das falhas e a partir das falhas a gente executar de uma forma correta. Isso. Pessoal, prefeito que está assistindo a gente ou quem trabalha aí na administração pública. Lembrar do Dr. Pedro e do Dr. Rodrigo, né? Não, assim. É os dois. Eu não coloquei Rodrigo a foto. Nóbrega e o Dr. Pedro Nóbrega. Nóbrega, né? Advogados, né? Então, vocês que querem uma assessoria técnica, tá? Entre em contato com o Rodrigo da Mata, né, Rodrigo? Ou o Ricardo Andrade aqui, a gente consegue executar isso aí. E a consultoria jurídica. E contábil, Dr. Pedro. Nóbrega, né? Rodrigo então, Nóbrega. Tô aqui, o Rodrigo Nóbrega, né? Não pode esquecer, né? Exatamente. Não pode esquecer. Então, é aquilo que eu falei, né? Assim, eu tô brincando aqui, eu coloco muita brincadeira aqui do meu sogro, né? Não, eu faço essa brincadeira que vocês vão ver no podcast. Mas, assim, o casamento foi ótimo, Cristiane maravilhosa, e eu ganhei a família, né? Você conhece a minha família, então o Dr. Pedro, o Rodrigo, você sabe que é um pessoal, se ele me ligar aqui agora, ou a minha sogra, principalmente minha sogra se ligar aqui e falar, cara, preciso de você, eu deixo vocês aqui e vou lá. Então, assim, eu tenho só a agradecer, tá? Rodrigo, então, queria agradecer. Muito bem. Né? Então o Enio vai colocar aí, Enio, não esquece, na hora de você colocar o íris, colocar Goiânia, né? Coloca aquele Goiânia. Timael, obrigado por você ter participado. Tá ali, né? Chega aí, chega aqui aparecendo na câmera aqui, Elivaldo. O Elivaldo. Pessoal, perícias, laudos, projetos, alguma dúvida que vocês tenham, contrate um profissional qualificado, contrate um profissional registrado no CREA, tá? A fim de manter a durabilidade e principalmente a segurança de suas edificações e de seus projetos, tá? Eu indico aqui, eu estou colocando o link aí do Rodrigo, um grande amigo meu, amigo pessoal, foi meu padrinho de casamento, mostrei a foto para vocês, eu conheço a família dele, né? O filho dele nasceu já está quantos anos já? 4. Tomás, 4 anos. No dia que ele nasceu, eu estava lá com você lá, o Rodrigo preocupado, o Tomás nasceu um menino esperto e já tem Isabela. A Isabela está com quantos anos? 13 anos, Rodrigo. Daqui 2 anos nós temos festa, né? Temos festa de 15 anos, né? Exatamente. Festinha de 15 anos, festona, festinha entre aspas, né? Já comprou uma espingarda 12 canais, né? 12 canos. Eu vou contar, estamos finalizando aqui, eu vou contar um caso curioso, cara, Rodrigo. A Cristiane comprou uma gatinha lá pra casa. Bonitinha a gatinha e tal. Cara, chegamos lá, tinha uns 3 gatos em cima do muro. Ela, que é isso? Aí eu olhei pra Cristiane e falei assim, ó. Se sentiu pai de menina, né? Exatamente. Pessoal, então eu queria agradecer, Rodrigo. Obrigado, Ricardo. Então, já está convidado para a gente falar de pontes, que é um assunto. Isso. A pontes tem um bem assunto, longo. É um assunto assim que eu acho muito legal. Ismael vai apresentar as maquetes 3D aqui para vocês. Vai trazer as maquetes, o Elivaldo também está fiscalizando a ponte, né? O Elivaldo lá passando aquelas ribanceiras lá. Então, esse assunto que a gente trouxe hoje é de extrema importância, saiu no último domingo no Fantástico. Então, o foco principal foi o quê? Muitos acidentes, infelizmente, com acidentes fatais. Então, eu queria te agradecer. Então, você acompanhou, foi um assunto que eu estava já direcionado a trazer, e graças a Deus que foi você que foi lá fiscalizar isso aí. Dimael, obrigado. Né? Excelente os seus trabalhos, o Rodrigo apresenta o trabalho, eu vejo assim uma qualidade técnica impecável e também, né, Elivaldo, a sua destreza, o Elivaldo para mim é como se fosse Bombril, ele está nos projetos, está na execução, está correndo de onça, está pegando, fazendo tudo, o Elivaldo é um parceirão. Rodrigo, obrigado. 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 Abração. Valeu. Valeu. E, pessoal,
mais uma vez, contratar profissional, verifiquem, né, o que o profissional já executou, busquem informações do profissional, tá? Sai muito mais barato. Prefeituras que querem contratar profissionais para executar algum empreendimento ou então alguma obra na sua cidade, procurem o Rodrigo, tá? Você fazer as coisas sem projeto, sem planejamento, o que acontece, Enio? O Shark pega, né? Coloca o Shark aí, né? Ele vai colocar a imagem do Shark. Você sabe o que é o Shark, Rodrigo? Sei, ué. Você já viu o Shark, né? Então tá colocando o Shark aqui, aí ó, o Shark. O Shark ele não veio hoje. Então o Shark é o seguinte, o Shark geralmente na obra quando alguém faz alguma coisa errada e tudo, o que tá lá no lago lá com a boca aberta querendo pegar? Jacaré. Só que aí trocou, entrou o Shark, tá? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E logo, logo, mais novidades, tá? Mundo das Obras com Ricardo Andrade. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço.